Porque ele já tá na tela. Começou de novo? Agora começou de real. Seja muito bem-vindo ao mais um episódio da FUNILScast, 13º episódio. Que alegria ouvir do Júnior que o programa tá rodando. Tá rodando, meu irmão. E tá bacana porque só tem convidados feras. E a proposta da Funil é essa, a gente trazer criatividade para fora do mercado de publicidade, no dia a dia da vida da pessoa. E toda hora eu olho para aquela televisão, mas eu tenho que olhar para aquela câmera. Seja muito bem-vindo, você que está no YouTube da Rádio Federal e você que está no Instagram da Funil Criatividade. Quero dar boa noite pro Vitinho. É o cara. É isso, boa noite, Mauro. O Vitinho é o cara que faz acontecer a parada aqui. Então, falar de criatividade é muito gostoso, né? Pra gente que respira isso no dia a dia, pra gente que entende que o melhor e maior diretor de criação do mundo, ele veio e já plantou tudo, ele criou o céu, a terra e tudo fez acontecer da forma mais brilhante. E o nosso convidado ilustre de hoje entende muito dessa parte de criatividade, mas não só a criatividade. Porque ele tem na veia o empreendedorismo. Júnior Alves, seja bem-vindo. Valeu, Maurão. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Rádio Federal. Obrigado Funil Criatividade. Obrigado, Mauro Assis, Vitinho que nos recebeu. Galera do Estúdio J tá aqui. E vamos nessa, né? Falar sobre criatividade, sobre empreendedorismo e mais que tudo, né? Falar sobre origem, né? Que você começou falando aí. Você começou falando sobre origem, né? Que Deus, ele é a origem. Se a gente não entende algumas coisas de origem, dificilmente a gente vai ser alguém criativo. Mas eu vou deixar esse papo para mais tarde. Pode crer. Mas vai chegar nele. Com certeza a gente vai passar por ele. E é bacana de ver como a criatividade, ela impacta diretamente a vida do outro. Tô falando fora de mercado, falando fora da gente, falando no dia a dia, né? É verdade. O Júnior tem um propósito lindo, que é trabalhar o crescimento do pequeno empreendedor, né? Então, assim, eu fico de cara assistindo e eu fico me perguntando, putz, será que eu teria esse talento todo que ele tem? Porque ele acaba investindo um tempo precioso, né? Que a gente sabe que o tempo pra gente é precioso. É verdade. Para que o outro lado, que é a pessoa que está começando, que precisa de uma direção, receba as orientações certas. Porque hoje as orientações vêm de todo lado, mas você precisa filtrar. E você faz muito bem esse papel de filtrar. Mas antes de você responder essa pergunta, volta lá, conta um pouquinho da tua história de origem. Vamos nessa. Vou tentar dar uma resumida aqui para o podcast ficar dinâmico, né? A gente tem 1 hora. Para a gente poder fazer um bate-bola aí. Primeiro é o seguinte, eu sempre fui muito fã de design, de tudo que envolvia com mídia, porém pouca instrução e menos condições ainda de colocar isso para rodar, né? Eu venho de uma família humilde, nunca nos faltou nada. Era Ceilândia? Era a Ceilândia. Rapaz, aqui no podcast da FUNILScast só dá Ceilândia, meu irmão. Ceilândia. Todo episódio tem um cara que brilha e que veio da Ceilândia. Quem conhece, né, era Guariroba. Eu sei que tem uma estação lá. A galera que é raiz sabe. E quando eu mudei para Asa Norte, né, depois de algum tempo, eu comecei a me apaixonar de fato por esse caminho, por esse nicho. Só que, como eu falei, eu não tinha condições e tudo mais, e meu pai comprou um computador para o comércio da minha mãe. Na época ela tinha um salão de beleza. E o que eu fazia? Eu estudava durante o dia, o salão fechava às 18 horas, e às 18 horas eu caía para dentro e ia aprender a criar, desenvolver dentro do salão. Massa. Então o salão fechava às 18 horas, 5 minutos para fechar, eu estava lá na porta. O salão fechava, eu ficava lá, e eu me lembro muito bem que era um Windows, rodava com Windows 3. Eita. E o CorelDRAW era instalado com 14 disquetes. Quando você chegava no 13º e dava pau, você tinha que começar tudo de novo. Sei bem, mas... E aí eu comecei dessa forma, programando com... Como é que era? Front-end? Não, como é que era o nome do programa lá? O primeiro de programação era o... Agora me fugiu o nome.
E aí eu ouvi os caras falando, não, quem programa com isso aí não é programador, não, isso aí é amador e tudo mais. E eu brigava que isso era muito mais fácil. Depois eu aprendi de fato a programar. E aí comecei a me aprofundar, né, no Corel, Photoshop, Illustrator e tudo mais. Fui pegando os meus primeiros clientes, fechei logo cedo parcerias para poder desenvolver. Que é fundamental para quem está começando, né? Fundamental. Fechei rápido parcerias. E aí me aventurei, né? Tomei muitos nãos nesse caminho. Mas muitos sims. Faz parte. Sims. E você aprende no processo. Eu quero mandar um abraço pro Josimar Alves, que é o meu barbeiro, Hoje ele fez a minha Eu vi o history lá. Um abraço, Josimar. Eu falei que ia mandar um abraço, estou mandando. Nossa, demais. Não, que isso. E aí, eu fui me aprofundando nesse caminho. Comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia. Os caras deram uma semana pra gente poder fazer um projeto, para poder fechar uma conta lá. Então, na época, já era eu e o meu sócio, o Michel, que está comigo, inclusive, até hoje. Ele fazia a parte de desenvolvimento e a parte de criação. A gente tinha uma semana. Se fosse hoje, seriam 3 dias. Com certeza. Deram uma semana. Uma semana. Aliás, não foi uma semana, não. Foi um final de semana. A gente recebeu três dias. Sexta. A gente recebeu a demanda na sexta e tinha que apresentar na segunda. Tava achando estranho esse prazo. Uma semana, né? Uma semana. E aí a gente virou noite, a gente aprendeu a plataforma dos caras na época, apresentamos o projeto e entramos nessa empresa como prestadores de serviços. Que massa. Foi o nosso primeiro grande projeto. E daí para frente foram muitos desafios, mas muitas vitórias também e muito aprendizado. E aí essa é um pouquinho da minha história. E hoje, né, como gestor de agência, de estúdio, tem outros negócios fora da comunicação. Então, quero que a gente fale um pouco sobre isso também. E assim, qual que é o lance, né, Mauro? Que é um dos slogans da Funil que você usa, né? Quem fez, faz. Quem fez, faz. É o conceito principal da Funil. Quem fez, faz. E o que eu levo do slogan da Funil, né? Que é a capacidade geradora de solução. Uma vez que você faz algo, você consegue replicar esse algo para a sua vida. Seja no pessoal, seja no profissional. No âmbito profissional, eu pego toda essa estrutura e toda essa bagagem de agência e de estúdio e comecei a replicar em outros negócios. Então eu levo toda essa criatividade, todo esse processo e principalmente a gestão do negócio para dentro de outros negócios. E aí você começa a entrar em outros nichos e começa a ganhar escala. Que aí eu começo a perceber que você está desenhando um círculo que se retroalimenta. É isso aí. Não é? É exatamente isso. Tanto que muitos dos nossos negócios, a agência é que está sempre no backstage ali, sempre na base. Porque todo negócio precisa de identidade, precisa de imagem, precisa de comunicação, de propaganda, precisa de gestão de marca pessoal, de branding. Qual negócio não precisa disso? E qual profissional, seja ele na vida pessoal ou na vida profissional, não precisa de gerir a sua imagem. Então, o grande lance é você ser inteligente, estratégico o suficiente, porque quando a gente fala de criatividade, eu estava pensando sobre isso durante o dia, inclusive na corrida que eu fiz agora há pouco, antes de vir para cá, falei, cara, quais são os pilares da criatividade fora da própria criatividade? O que você precisa aprender e o que você precisa saber para poder, de fato, fazer com que a sua criatividade ela seja não só potencializada, mas enxergada pelo outro como valor. E uma das coisas é gestão, velho. Se você não tiver uma boa gestão dos seus recursos, do seu tempo, do seu ambiente de trabalho, da sua relação, que a gente acabou de falar de network, como é que você vai poder, de fato, potencializar a sua criatividade? Eu podia falar um tempão aqui sobre gestão, cara. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu não consigo fazer tal coisa. Pô, mas você tem um ambiente que propicia você de fato a fazer isso daí? Isso é gestão. Total. Você consegue se concentrar nisso que você está fazendo? Ou você está com a cabeça cheia de um monte de outras coisas e você não consegue se concentrar nisso? A gestão torna tudo mais leve. Tudo mais leve. Né? Porque você sabe onde você consegue chegar e o que você consegue entregar. Porque a ideia é que você consiga entregar sempre com excelência. É isso aí. Não é? Então, por exemplo, na minha época de agência, eu chegava sempre cedo, às 7, 8, 9 horas da manhã, mas às 19 eu queria ir embora, porque eu já sabia que eu entreguei o meu melhor ali. Gestão de tempo é tudo, cara. Gestão de tempo, gestão de recursos, gestão de ambiente, a sua organização. Eu falo muito pra galera do estúdio, da agência, eu falo, pô, eu não demoro para criar, porque eu tenho o processo já desenhado.
E outras coisas que a gente vai falar aqui, né, no tempo que nos for possível, repertório. Muita gente fala assim, eu não tenho criatividade. Não, cara, você não tem outras coisas. Você não tem, por exemplo, repertório. Se você buscar repertório, se você buscar catalogar tudo aquilo que você é exposto no seu dia a dia e você tem uma organização, você vai ser uma pessoa criativa. Tu sabe como eu comecei? E aí tá no meu curso, hein, gente? Eu vou lançar um curso chamado Creatives. Falando da minha vida inteira. O cara que tá olhando fala assim, caramba, não pensei nisso. E o início foi muito isso, porque não existia computador na época. E eu tinha, na mesma condição que você pequeno, eu tinha que sair de casa e ir no salão de beleza, ia nos consultórios, pegar as revistas e separar o melhor anúncio. Juntei muito. Arrancava a página, botava embaixo da cama, do muito. colchão, vai botando ali. E aí todo mês eu fazia o seguinte, eu fazia um select, né? Qual é o melhor anúncio que eu separei naquele mês? Eu separava, jogava os outros fora e deixava aquele guardado. Ia fazendo isso. No tempo de 3 meses, eu abria um espaço na sala e botava só ali os short list. E aí, quando eu separava o melhor de todos, eu jogava os outros fora e pegava o primeiro daquela série e botava do lado e falava assim, caraca, não acredito que eu separei essa porcaria. É desse jeito. É desse jeito, porque você começa a desenvolver uma coisa que é fundamental, que é crivo. Né? Crivo, critério de análise, tudo isso. Então você sabe até onde você pode chegar e você vai chegar da forma mais brilhante, porque você já tem esse background criativo guardado. Esse background de referências. É exatamente isso. Tem que se esforçar todo dia para construir isso e construir isso todo dia. Sim. Né? Porque você acha que às vezes, você pega hoje, hoje a gente atende, é claro, 99, Cinep, FENEP, né, que é a Federação Nacional das Escolas Particulares, Emplave, mais uma galera aí pesada, e você fala assim, hoje é tranquilo de criar. Talvez, porque você não só tem uma série de mídias que você pode pesquisar o tempo todo, como você tem background de repertório. Mas se você não para o tempo todo para aprender e para ver as novas tendências, novas tecnologias, fazer coisa nova. Eu me lembro uma vez que eu fui num curso, faz muito tempo isso, na verdade não era num curso, era um evento, e tinha um cara lá não me lembro, de uma empresa, e ele atendia a Coca-Cola. E ele falou o seguinte... Macan Erickson, na época, deve ser. Macan atendeu a Coca há muitos anos. E aí o cara falou o seguinte, ele falou assim, todo mundo gostaria de ter a Coca-Cola, sonha ter a Coca-Cola como um cliente. E ele falou assim, vocês não sabem qual é o inferno de ter, porque os caras já fizeram tudo, meu. Você tem que sair da caixa, você tem que fazer uma coisa diferente, você tem que estar estudando o tempo todo. E é isso, tem que estudar e aprender o tempo todo. E a tecnologia muda também toda hora, e você tem que estar, né? Toda hora. Quantas pessoas que tu conhece que passaram e ficaram para trás? Muitas. Né? Muitas. E assim, você precisa se redescobrir de fato nesse processo. Por exemplo, designer para web. Né, que eu fiz durante muito tempo em massa. Hoje a gente atende muito pontualmente a questões de web. Mas design para web, cara, eu gosto, mas é um inferno. É um inferno. Você tem que adaptar para o iPhone, você tem que adaptar para o Samsung, para o iMac. E aí você tem que entender e saber que uma pessoa que tem uma deficiência visual ou motora também vai acessar esse conteúdo. Você precisa adaptar esse conteúdo para ela. Então, assim, se você não busca background e conhecimento diário e constante para fazer isso, você não vai fazer, velho. Exatamente isso. E hoje, qual é o tamanho do time que tem lá na sua... Estúdio J? Então, no estúdio a gente tem 4 pessoas, né? 4 pessoas. E eu tenho também a empresa de educação, que a gente está montando, tem mais 4 pessoas lá também, e uma série de parceiros, né? Então, por exemplo, a gente estava até conversando com o pessoal do estúdio hoje. Os clientes, eles gostam de montar os eventos no mesmo dia, entendeu? Tipo assim, a gente tem 30 dias no mês, mas a galera gosta de colocar os eventos no mesmo dia. Então, a gente está sempre contratando freelas e galera para compor o time, né? Então, a gente tem um time aí de freelas e de parceiros gigantes. Que é uma grande tendência que vem acontecendo já nas agências, né? As agências também estão muito mais no esquema de apertou, chama o cara que resolve. Até porque, até dentro da própria agência e do próprio estúdio, a gente estimula com que as pessoas tenham as suas vidas, então tenham os seus negócios, tenha a sua caminhada, e que você construa dentro desse universo que é você, vários caminhos para chegar naquilo que Deus tem para a sua vida. Né? Então a gente tem os nossos
nosso corpo, né, o nosso time, a gente estimula que o nosso time tenha os seus negócios, tanto que a gente, dentro do próprio estúdio, a gente dá todo esse apoio estrutural para quem quiser fazer as coisas. E tem essa galera de fora, que tá o tempo todo aí, né? Então, como a gente tem uma demanda grande e constante, então tá sempre tendo gente nova chegando e saindo e a gente vai seguindo. E é legal, porque tu falou, a gente já vai entrar naquele assunto. Você falou de Deus e tal. Eu vejo que toda live, todo evento que eu vejo você falando, você coloca Deus ali, e eu me lembro de ter visto o Dan falando uma época que ele já abriu falando de Deus. E na igreja eu falei pra você, cara, eu não sei se eu teria essa coragem toda de já abrir falando, mas olhando pro que tá acontecendo hoje na minha vida, né, profissional, pessoal, material, espiritual, física, eu tô nadando 1 hora por dia, Juninho, isso era inadmissível em outra época. Top demais. Saca? Então começa a entender como Deus já estava fazendo lá atrás, só que eu não tinha esse entendimento quando ele me tirou de Coelho Neto, por exemplo, me lançou no mercado, me levou para fora, me fez ganhar tantos prêmios. Hoje eu consigo olhar para trás e falar assim, caraca, eu fui um escolhido. Ju, seja bem-vinda, hein, Ju Fernandes. Quiser perguntar, estamos na área. E aí, como ele vira o nosso tudo dentro do negócio, né? Porque quando a gente aprende a descansar e a gente entende que existe o propósito e que desse propósito a gente vai passar pelos processos, né? É uma frase que todo mundo usa, mas que esses processos acabam trazendo pra gente um crescimento, e para as pessoas que estão ao redor do mesmo jeito. É impressionante. Cara, o Dan Card, né, que é o meu sócio na AV Educação, ele fala uma frase que pra mim... Adivinha quem entrou? O Dan? Não, a Grazi. A Grazi. Pequena, tá aí na área, massa demais. Cara, e o Dan fala o seguinte, aquilo que Deus te chamou para fazer, você não vai fazer sem Deus. Eu acho isso espetacular. Então, aquilo que Deus te chamou para fazer, você não vai fazer sem Deus. E eu me lembro, cara... E com ele fica mais fácil. Fica mais fácil, fica mais leve, fica mais direcional, fica mais intencional, fica mais tudo, né? Eu me lembro que o meu primeiro escritório, ele chamava Elegante Design, era o meu apelido de capoeira na época, eu coloquei, né, Elegante Design, e ele tinha um slogan que era o seguinte, a minha inspiração vem do alto. Então, desde aquela época, e isso faz bastante tempo, eu já considerava que a minha inspiração vinha de Deus, né? Deus é a fonte. Como é que você vai falar de criatividade? Como é que você vai falar de inspiração sem falar sobre o Criador? É verdade. Não tem condições uma parada dessa. O melhor criativo. E é o seguinte, e aí eu não vou entrar no mérito aqui de religiosidade, né? Eu não vou entrar no mérito aqui da crença em si. Eu vou entrar no mérito de que em Deus existe uma fonte inesgotável de criatividade. Ele fala, me pedir que eu vou dar. Né? Em Romanos 8, ele fala o seguinte, daria Deus o seu filho e não daria todas as coisas? Então ele fala, eu dei meu filho e dou todas as coisas. Então, quando a gente entende que existe uma fonte inesgotável de inspiração e de criatividade, que a gente pode, sim, nessa fonte beber todos os dias e nessa fonte ter esse renovo, cara, muda tudo, né? Porque porque tem algumas coisas que indifere a gente acreditar ou não, elas vão acontecer. Uhum. E elas existem. Uhum. E essa fonte que vem de Deus de criatividade, ela vai acontecer. Se você acreditar e se você se colocar numa posição de aceitar, cara, ela vai acreditar. Quantas marcas eu já não criei? Já perdi a conta. Imagina, em 25 anos, quantas marcas eu não criei. E tem marca que eu chego até hoje e falo, caramba, o que eu vou fazer, velho? Até hoje. Aí eu, vou aqui, né? Eu sou daqueles caras que quando termina eu falo assim, obrigado, Deus. Exatamente. Tipo assim, obrigado, Deus. Cara, não tem um dia que eu não comemore. Principalmente. Eu fiz um post hoje de uma marca que a Dani criou, né? E eu vou até falar, opa, Rafael Torales. Cara, ele foi aluno da minha primeira turma da Funil, há 21 anos atrás. Seja bem-vindo, Rafa. E eu tava falando hoje no Instagram, porque Dani é assim, cara, a minha maior avalista do material que eu faço, né? Dani, o que tu acha dessa marca?
porra, tá linda, meu amor, tá linda. Ou daquelas que, Mauro, tu já fez melhor. Que boa, hein? Boa. Você tá bem. É. Você tá bem com essa... Eu vou contar uma depois que você contar. Aí, cara, ela chega pra mim e fala assim, Mauro, tô entrando de sócio com minha irmã numa empresa de bolos finos. Ronchi Patisserie. E aí ela queria fazer uma marca. Eu fiz até uma marca aqui no Canvas. O que tu acha? Quando eu olhei a marca que ela fez, velho, eu falei assim, não, amor, tá de brincadeira. Tu não fez sozinho, não. Tu pegou isso aonde? Pô, não tinha como. É a marca com o nome da... Tá lá no meu Instagram. Depois vocês entram lá pra ver. Cara, a tipografia que ela escolheu pro Ronchi Patisserie é a marca. Formou o bolinho, sacou? Eu falei, não, pô, aí tu já fez 80%. Eu vou só botar a cerejinha em cima e a base pra segurar o bolo embaixo. Sabe? Eu falei, cara, que sensacional. Então, assim, mais uma prova de que a criatividade, ela existe, mas ela existe pra tu, pra mim, que sou criativo, pra Dani, que é mídia, exatamente. pra mulher do cafezinho, que outro dia deu pra que todo um tempo mundo. atrás deu a melhor solução pra um job da DM9. É demais. E a percepção, né, cara? Esse lance de percepção e esse lance de referenciais. Pois você contou aí, né? Que ela fala, você já fez melhor. Me lembro, eu tenho duas histórias, assim, bem emblemáticas em relação à criação de marca. Uma que eu tava no escritório criando. E era uma marca de uma veterinária. Não era nem veterinária, na verdade. Era um cliente que trabalhava com ventilação mecânica para animais. E animais aqui, na verdade, eram só pets, né? Gatos e cachorro. E eu fiz uma marca onde o gato e o cachorro se misturavam. E aí a Milena, a minha filha, entrou no escritório. E aí ela me deu um beijo, sei o que e tal. E ela ficou olhando pra tela e ela falou assim, interessante, papai. É um pato ou uma foca? Eu falei, Milena... Não, eu queria ser sincera, né? Totalmente sincera. Eu falei, minha filha, você não tem mais nada pra fazer, não. Você tem que ficar aqui. Não teve de escola não hoje pra você fazer, minha filha? E aí uma outra foi de um cliente. Era um escritório de advocacia. E era... O nome começava com G. Então era JG. E aí eu fiz algumas versões da marca com J e com G, né? Eu faço sempre algumas variações para apresentar pro cliente. E aí, algumas versões, ele olhou assim e falou, pô, não ficou bom, cara. Esse G tá parecendo um gato. Bem, eu não tava vendo um gato até ele falar, porque depois eu só via o gato. Não conseguia ver mais nada. É bem isso. Então, assim, você vai começando a entender, né, essas percepções, como as pessoas percebem aquilo que você tá fazendo. E aí você começa a sair da caixa e começa a criar, né, cara? E é muito legal, velho. Criatividade em relação à criação de identidade é sempre um desafio. Eu me amarro. E geralmente eu aprovo de primeira, velho. Ali eu conto com a grana certa. Ó, se liga aqui na tipografia. Ela pegou a tipografia e criou o bolo. Eu só botei a cereja e a base, porque ó, o bolo já tá criado pela fonte, velho. Pô, que legal. Que legal. Não é? Ficou muito legal mesmo. Então eu falo, caraca, meu amor... Tu vai pegar meus freela tudo. Né? Então, assim, é sempre um desafio, cara. E se você não, no meu caso, né, eu sempre dependo de Deus para criar. Crio muito rápido, mas eu sei que é um dom que vem de Deus. Aí você vai falar assim para mim, né? Então já tá em outro assunto. Criatividade é só dom? Não é. Pelo menos para mim não é. Nunca foi. Foi muito mais inspiração. Fala aí, Vitinho. Isso que eu ia perguntar. Você nasce criativo ou você aprende a ser criativo? Isso tá no meu curso chamado Criativice, porque eu sou de uma geração, velho, sem brincadeira. Eu trabalhei na Lua em 2002, que final de ano a gente ia pra São Paulo fazer a festa de aniversário, de final de ano da agência. E era multinacional, eu chegava lá, eles atendiam a Renault, eles tinham um carro para sortear pra agência e um carro para sortear pros criativos. Cara, existia uma supervalorização, porque naquela época, em 2002, ser criativo era um dom. O cara nascia diferente, o cara tinha uma pegada diferente, ele tinha uma luz diferente. E aí, com o decorrer da pandemia, por exemplo, ficou muito mais real a necessidade do cara se reinventar, do cara ser criativo, que eu falo hoje no curso, galera. Criatividade é você pensar acima da média, você observar acima da média, você ter referências acima da média, e qualquer um pode ser um criativo. Qualquer um. Até a Dani linda. Qualquer um. Dani me manda uma marca dessa aqui, eu falo, pô, amor, eu cobraria 20 mil só porque foi você que fez. Ô, Vitinho, cara, te respondendo.
sobre essa questão se a criatividade é um dom, ela pode ser aprendida. Ela pode ser aprendida totalmente. Eu acredito que pessoas têm a maior aptidão. Algumas pessoas têm a maior aptidão, mais sensibilidade. Né? Porque qual é a origem, né? Qual é o termo da palavra criatividade? É a atividade de criar, cara. Então, se você criar uma estrutura onde você consiga exercer essa atividade de criar, ela vai sair. E existem alguns pilares, né? Então, primeiro, repertório. Você tem que ter repertório. Para isso, você tem que participar de eventos, você tem que viajar, você tem que conversar com pessoas, você tem que se expor a um conteúdo onde te traga repertório. Você tem que ter ambiente. Muita gente acaba não criando porque não tem um bom ambiente. E um bom ambiente é um ambiente chique? Não, cara, é um bom ambiente. Um ambiente saudável. Exatamente, é um ambiente que propicie você a pensar fora da caixa. Para ser o criativo, você precisa olhar diferente. Eu falo muito para a galera do estúdio. Eu falo assim, às vezes eu chego, vocês estão... Pô, o que tá vendo aí? Tô tentando um novo olhar. Bem, daqui você não vai conseguir um novo olhar. Agora, se você abaixar e ver de uma forma diferente, aí você vai conseguir enxergar um novo olhar. Então, é você variar o seu olhar para você enxergar diferente. Desse ponto aqui, eu só enxergo algo desse ponto. Se eu mudar o meu referencial, eu vou mudar toda a minha perspectiva visual. Né? Então, assim, a criatividade ela é totalmente desenvolvida. Totalmente. E na parte inspiração, é transpiração total. E na parte criativa de campanha, eu cansei de parar o processo e descer para a área de alimentação do prédio para tomar um café, pegar um guardanapo, ficar ali observando as pessoas e pensando e escrevendo, saca? Hoje eu também fiz um stories porque eu vi na internet lá o fulano que devia fulano, que deve ser o quê, que Zeca Pagodinho pagou. Depois vocês olham lá no meu stories. E eu morri de rir sozinho no quarto, porque eu tava tentando descompilar de um material que eu precisava liberar. Hoje não tava saindo, Junão. Sabe, o bom de trabalhar em casa é isso, que você para, toma um café, né? Vai ali, conversa com o Romeu, dá um beijo na Dani e tal. E eu fui pro quarto e falei, cara, pô, tem que rolar alguma coisa. Aí, pô, fui dar uma stalkeada ali, pum, pum. Eu falei, que divertido, meu. E aí entendi que eu tava muito fechado, saca? Estava muito fechado na necessidade de resolver o problema. Quando, na verdade, eu precisava extravasar, dar umas boas risadas e falar assim, pô, deixa eu olhar agora diferente. Deixa eu começar mais leve para começar o processo de certinho, na crescente. Não querer resolver logo de primeira. Não, isso faz toda a diferença. É buscar em outros nichos, né, cara? Porque assim, eu tô criando uma marca ou tô criando um projeto para um restaurante. Pô, se eu pesquisar só em restaurantes, a tendência é você fazer algo muito parecido e na linha dos restaurantes. Você não vai sair da caixa. Pô, então você vai fazer algo para um restaurante, pesquisa coisas de academia, de shopping, de bebida, apesar de estar muito conectado com o restaurante, mas de advocacia, a área médica, você vai começar a perceber coisas diferentes que você não percebe no ramo de restaurantes e que pode agregar muito valor. Então, esse lance do olhar, velho, esse lance de você buscar coisas fora da caixa, em outros nichos, pô, isso faz uma diferença. Quando eu comecei a fazer isso em mercado internacional, pô, eu comecei a buscar muita referência gringa. E isso começou a enriquecer o nosso projeto. E uma coisa que eu tive um professor de design, a gente fala assim, pô, a gente tem muito aquele negócio de copiar, né, de fazer igual, aquela preocupação. Quando você está no início do trabalho, você tem uma série de preocupações, né? Eu vou falar uma, depois ao longo da nossa conversa eu vou falar outra. Mas uma delas é essa, você querer, você ficar preocupado em copiar. Cara, você nunca vai conseguir copiar, velho. Nunca vai conseguir fazer igual. Como referência. É referência total. Total. E é legal quando você consegue chegar numa identidade, por exemplo, que aqui, a marca é o bolo, né? Então, ninguém vai conseguir escrever o nome da pessoa com o bolo, né? O perigo é você buscar ícones que você consegue ver no Free Pick da vida, né? Que tá ali pronto e você pegar e querer usar ali, porque alguém vai pegar e vai fazer a mesma coisa. E Dovan, um abraço pra você, tá em casa, né? Tava te esperando aqui, meu irmão. A Gil, Daniel Pontes, grande abraço para vocês, sejam bem-vindos aí, queridos. Então, assim, acho que o grande risco é você ir para fonte fácil. Saca? Porque aí você vai ter a mesma coisa, ainda já não é nem referência, né? É uma cópia total, né? Então, de fato é preocupante. E, assim, você pode ter um problema sério, inclusive, enquanto profissional, enquanto empresa, né? Pode ter um problema sério, mas, no geral...
você pegar algo e ter como referência e você trabalhar em cima disso, no final você vai ter algo autoral, velho. Vai ter algo totalmente autoral. Tanto que você pode fugir tanto que aquela referência, você vai olhar a referência, vai olhar o que você fez e fala assim, pô, mas tá completamente diferente, mas eu gostei disso que eu produzi. Então, esse lance da criação, você precisa desses referenciais. E um outro ponto. Hoje, vou fazer uma letra dourada. Foi uma coisa que eu fiz agora, recentemente, para a EV Educação, que é a primeira série de lives, O Reino. Pô, se eu for fazer, eu vou conseguir fazer. Eu vou pegar lá, vou colocar todos os blends, os páginas, um monte de coisa lá no Photoshop, eu vou sair com isso. Cara, mas se eu pegar um Action, eu vou sair com isso muito mais rápido. Mais prático. Então, o grande lance, quando a gente está começando, a gente quer fazer tudo do zero, tudo na mão. Véio. Quando você ganha experiência, você fala assim, cara, eu preciso de produtividade para fazer a minha criatividade a ser alavancada. Tu começa a dividir quanto custa seu tempo. Exatamente. O que eu preciso resolver num dia? E eu tenho uma primeira pergunta para você, Junão. Então manda. Como é que você identifica e desenvolve o potencial único em cada membro da sua equipe e dessa galera que você tá meio que abraçando? Cara, a primeira coisa, assim, é você entender o ponto de convergência de cada um. Então a gente já teve épocas no estúdio, pegando o estúdio, que é que mais hoje demanda dentro das empresas, que a galera fazia um pouco de tudo, de fotografia, de filmagem, de criação. E aí eu falei, pô, mas espera aí, um cara que pega isso aqui para criar e demora 10 horas, e eu tenho um outro que se ele pegar vai demorar 2 horas, não faz sentido eu pegar essa demanda e demandar para esse cara aqui. Então a primeira coisa, você precisa entender o ponto de convergência de cada um. É lógico que quando a empresa cresce, e essas coisas ficam mais fáceis. Quando a empresa é pequena, pô, todo mundo tem que fazer tudo e vamos nessa e vamos crescer. Depois que você ganha mais maturidade em relação a essa gestão de pessoas, a primeira coisa é essa convergência. A segundo ponto é feedback constante e sincero, cara. Uma das coisas que eu tinha muita preocupação no passado, e eu tenho muitas pessoas no meu círculo familiar dentro dos negócios, então eu tive sempre muita preocupação lá atrás, falei assim, pô, será que eu vou conseguir ser sincero o suficiente por conta dessa relação familiar ou dessa relação muito próxima? Total. Faz total sentido. Será que eu vou conseguir passar o feedback e na hora que tiver que brigar, eu vou brigar, e na hora que tiver que pagar, eu vou conseguir fazer isso? E para minha surpresa, eu desenvolvi isso muito bem. Então, cara, errou, pô, a falha é essa daqui, amigo. Se você não corrigir isso daqui, você não vai conseguir crescer como pessoa. E se você não crescer como pessoa, você não vai crescer como empresa. E a gente fazia muito isso na Funil. Pô, tem que falar, cara. Tem que dar feedback. Porque, cara, os projetos finais eram criação de campanha e apresentação para os clientes. E tu imagina, a molecada toda empolgada, né? Chegava lá com a campanha achando que era a melhor campanha do mundo. Do mundo. E aí combatia na banca dos professores e do cliente. Cara, eu falava assim, ó. Só sejam sinceros. É isso aí. A pergunta era pro cara, vem cá, foi tua primeira ideia? O cara já desmonta o sujeito. E a Dani fala até hoje, a Dani fala assim, pô, Mauro, você tem que maneirar, porque às vezes tua sinceridade é excessiva. Você tem que dar... Não, pô, vai quebrar o cuidado, né? Mas fizeram comigo assim, e eu acho que foi bacana, né? Eu lembro que quando eu comecei, ninguém não tinha pena. Não tinha. Botava pra ralar mesmo e falava muito, pô, faz mais 20. E outra, né, Mauro? O cliente não tem pena, amigo. É. Se você tiver pena dentro do seu time que você está treinando, na hora que bater no cliente lá, amigo, você vai ter problema. E tu tem que preparar esse cara para essa postura, para que ele, no futuro, ele pense dessa forma. Exatamente. É exatamente isso. Então tem que preparar o cara. Outra coisa que eu faço com bastante constância é dar sentido àquilo que eu tô falando. Quando a gente vinha pra cá, inclusive eu gravei um áudio no grupo do estúdio falando de algumas coisas de identidade. Então eu falo assim, cara, não ficou bom, mas eu vou te falar por que não ficou bom. Também é bom, você tem que explicar o porquê, né? Não é só falar assim, não gostei não, faz mais 15. Eu vou te explicar, exatamente, eu vou te explicar por que é bom e vou te explicar o sentido disso. Porque o cara que tá muitas vezes na operação, ele não entende a logística. Isso é uma aula, né, Júnior? Eu falo assim, cara, ó, deixa eu falar uma coisa aqui, você fez isso daqui, mas isso não fala com o cliente do cliente.
Ou essa mensagem que você está transmitindo nessa peça, nesse vídeo, nessa marca, ou independente do que você está fazendo, cara, olha só, se essa mensagem chega assim pro cliente do cliente, olha o que pode gerar na cabeça dele. Aí, cara, pô... Então, assim, te dá sentido. O nosso treinamento é dar sentido. E outra, desafio constante, velho. Ah, não consigo fazer. Você primeiro faz, depois você vem falar que não consegue fazer. Desafio constante. Sem desafio não tem crescimento, não tem jeito. E eu também costumo falar para os meus alunos, não pare na primeira ideia. Chega lá na 10ª, volta, rabisca, porque você chegou na 10ª, na 9ª, quando você voltar para a primeira, ela já vem com atributos que você não tinha. É exatamente. Osvaldo, seja bem-vindo, Osvaldo. Eu sou Roberta. Seja bem-vindo, Roberta. Sônia também. Que bacana. Sejam bem-vindos, curtam o papo e perguntem. Vocês têm liberdade para participar também. Agora vamos falar um pouco dos mentorados. do seu papel de abraçar, de dirigir. Estou falando isso porque são 37 minutos, nem parece, nem né? parece, é impressionante, muito né? rápido. Não, vai muito rápido. Eu tô querendo pegar tudo pra gente falar de tudo, sacou? Cara, o lance da mentoria é o seguinte. Primeiro, por quê, né? Eu nunca tive mentor, embora eu tenha procurado. 2, né? Você também não, né? Eu nunca tive mentor, embora eu tenha procurado e tudo mais. E eu entendo que o mentor, ele tem o papel de acelerar o processo. Ponto. Acelerar o processo. Dar caminhos que, de uma outra forma, a pessoa levaria muito mais tempo para poder tracionar e para poder trilhar essa trajetória. Então, o meu papel é um papel de, cara, eu vou acelerar o seu negócio. E como que eu vou acelerar o negócio? Com a minha experiência e com os acessos que eu posso demandar para você, que eu posso abrir para você. Então, 25 anos, cara, é muita experiência, é muita coisa que eu já vivi, que pessoas que estão começando agora não precisam viver. Se tiver uma palavra de direção. E acesso, velho. Cara, sensacional isso. Acesso, cara. Sensacional. Vou falar de novo, tá? A gente tá falando de criatividade fora do mercado de agências de publicidade. Falando de criatividade no nosso dia a dia. Moraes, seja bem-vindo também. Por quê? Porque a partir da tua criatividade, tu tá mudando a vida do outro. Eu lembro quando eu comecei o projeto da Funil, os caras do mercado falavam assim, Mauro, tu tá maluco? Tu vai ensinar pros caras o que a gente faz. Falei, velho, a gente tem que dividir o conhecimento, cara. Não vai, você vai aprender muito mais com esse cara também. Tenho certeza que na tua mentoria, você tá passando uma quantidade de informação para essa pessoa, mas ela tá te entregando algo novo. Porque é uma troca. Cara... O nosso sentido é encontrado no outro. Repete aí, por favor. O nosso sentido é encontrado no outro. É isso, Eu falo muito, falei, cara, faz algum sentido você juntar riquezas e não ter com quem usufruir essa riqueza? A Bíblia, na verdade, fala sobre isso. Né? A Bíblia, ela fala constantemente... E o sentido da Bíblia é sempre o outro, velho. É você semear no campo do outro, é você transbordar no outro, é você transformar o outro, é você levar o outro para o caminho da verdade, da justiça e do juízo. Tá no outro. Então, uma vez que eu retenho esse conhecimento, não faz sentido o propósito pelo qual nós fomos criados aqui, que é transformar e alcançar o outro. Né? Então, a mentoria, na nossa concepção e na minha concepção como em especial... é transformar a vida do outro. Como? Cara, com experiência, com acesso, com ambiente, com recurso, com palavra de motivação, de inspiração e com lifestyle. O que é lifestyle, né? A gente veio ver as pessoas falando... Palavra bonitaça, bonita, né? Mas o lifestyle, na verdade, é aquilo que você faz, e de novo, né? Aquilo que você faz que alimenta você, mas que inspira o outro, velho. Inspira o outro. Você pensa assim, né, eu posto muito sobre atividade física, por exemplo, mas existe aí um dado que, cara, pelo menos 5 pessoas vão se inspirar com aquilo ali que você está fazendo. Véio. Pô, se 5 pessoas se inspiram com aquilo que eu estou fazendo, já é o suficiente motivo para eu fazer. Sabe? Então, assim, a gente precisa, que de novo é uma trava para muita gente, né? Para que ficar postando toda hora? Cara, alguém vai ser tocado, alguém vai ser transformado e alguém vai ser inspirado a entrar em movimento. Acabou, velho. Para mim é o suficiente.
E aí eu ia falar assim, quais são os sinais que você procura para identificar o potencial de liderança em membros da sua equipe e como você os apoia dentro da jornada de desenvolvimento? É meio que o que você falou agora, né? O que acontece? Eu vou até ir além desse lance da liderança, né? Enxergar o potencial. Eu nunca tive, no início do processo, os melhores. Eles se tornaram muitas vezes melhores comigo. Então teve muita gente que já passou pelo estúdio, que hoje está em grandes empresas e fazendo seus negócios e aprendeu no estúdio, velho. Tanto que tem a galera que tá aí desde o início, que é o pilar do estúdio, e fazem parte não só do corpo de execução, mas também do corpo de inteligência do estúdio e da agência. Fala assim, pô, fulano veio, aprendeu e saiu fora. Cara, a gente cumpre o nosso papel, velho. Cada um vai trilhar o seu caminho, mas o nosso papel aqui é formar as pessoas para que possam fazer as coisas, não só aqui dentro, mas lá fora também. Perfeito. Né? Então a gente vai investir, e o primeiro investimento que você pode fazer na vida de qualquer pessoa é acreditar nela, velho. Acreditar, cara. Se você não acreditar, você não vai conseguir fazer absolutamente nada a partir desse ponto. Tu acredita que eu tive alunos que chegaram na Funil e fizeram 5 vezes a turma? Sério, Mauro? Sério, vou te falar que no meio do caminho eu desacreditava. Tipo, que eu falava assim, meu irmão, esse cara tá aqui de novo pra fazer a mesma turma, saca? Agora, uma coisa que era legal, por exemplo, a minha turma ela nunca foi a mesma de conteúdo, porque tudo muda muito rápido, então eu tinha necessidade de pegar ali a minha apostila e dar uma mexida em todas as vezes que eu entrava em sala. E aí, cara, o orgulho de falar que esse cara é diretor de criação hoje. Pô, top demais, velho. Saca? É isso aí. Mas ele teve ali a perseverança que eu não tive. Quando chegou na terceira vez, eu falei, pô, vou proibir esse cara de fazer a próxima. Até mesmo você desacredita do O cara. cara tá me stalkeando, meu irmão. Eu falava, pô, já vou ter que mudar a piada na sala de aula, porque esse cara já ouviu minha piada. Não, e eu falava assim, no final eu falava, pô, meu, cara, eu tenho que investir nesse cara, porque o bicho, ele tem uma persistência, né? E aí eu olho o trabalho do cara hoje e eu falo assim, pô, tá melhor do que o meu. Cara, o segredo está em acreditar, velho. Eu tenho uma série que eu pregava na igreja há muito tempo, inclusive até prego até hoje. O segredo está em acreditar. Se você não acreditar, bicho, acabou, velho. Acabou o jogo. Com esperança no futuro, não tem energia no presente, amigo. Se você não acreditar, bicho, acabou. Você pode perder tudo na sua vida. Ô, Ana Priscila, acredite em você, tá? Dani Guerra, linda. Dani Guerra acredita nela, eu acredito nela. Eu tenho certeza do sucesso do talento dela. Um beijo, meu amor. O Pedro também, seja bem-vindo, Pedro. Raul Augusto, todos sejam bem-vindos. O papo aqui é acredite em você. É o primeiro passo para você brilhar. Pronto, ficou um silêncio. Você tava falando aí, eu tava vendo o negócio aqui. Não, entrou naquele silêncio, parece tá amarrado, esotérico nada, meu irmão. Aqui é só na palavra. Então vamos mandar outra pergunta, tá? Manda ver. Como é que você avalia o sucesso do teu trabalho em desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns? 2 pilares, não só essa habilidade de desenvolvimento em outras pessoas, mas tudo que a gente faz. Propósito e resultado. Eu assisti uma live sua que falou muito disso, de propósito e resultado. Cara, essas são as minhas 2 colunas de medida, propósito e resultado. Cara, aquilo que eu tô fazendo, tá cumprindo um propósito? Tá cumprindo. Fechou. Tem resultado? Tem resultado. Acabou, velho. Pra mim, claro que do propósito, não, o resultado... Tem uma trajetória. Tem uma trajetória nesse meio tempo aí, né? Tem uma trajetória e pode ser muito longa, inclusive. Né? Pode ser 70 anos ou 7 dias. Pode ser muito longa. Então, assim, porque quando a gente pensa em resultado, esse é um outro ponto, né? O que é resultado para mim e o que é resultado para o outro? O que é riqueza para mim e o que é riqueza para o outro? Primeiro, riqueza e pobreza, né? Pobreza é a ausência de propósito. E a riqueza, ela é a convergência de plenitude. Isso é riqueza para mim. É você ser pleno naquilo que você está fazendo. Né? Às vezes você fala assim, você é um bilionário? Cara, eu acordo... Você lê o ambiente, você lê o momento ali. Mais uma vez, tá, gente? Criatividade na vida da pessoa. É você ler o momento. Porque é o seguinte, eu tô falando, eu até comentei já durante a live, hoje pra mim,
falar sobre criatividade nessa perspectiva do empreendedorismo é muito diferente de quando eu comecei, ou quando eu estava no meio do caminho. Pô, hoje é muito mais fácil, como eu falei, eu crio a minha rotina. E eu não gosto dessa rotina, eu mudo a rotina. Pô, mas há 10 feedback, mas teve um em especial que deu isso num depoimento em vídeo. E não sei se o Igor e o Matheus vão lembrar desse depoimento, e ela falou o seguinte: o Estúdio J, ele conseguiu entender e mergulhar na alma da empresa. Cara, até arrepio, né? Não sei se vocês se lembram desse depoimento lá da Raquel, irmã do Daniel. E eu falei, cara, quando ela falou isso, eu falei, mano, você é muito doido, velho. Vocês conseguiram entender e mergulhar na alma da empresa, mano. Pô, você é louco demais, cara. Ou seja, chegar você no DNA, né, filho? Eu estava num cliente eu estava num cliente um dia desse, e aí ele estava me apresentando para um novo colaborador nessa empresa. Olha, a primeira frase que eu escutei nessa empresa, quando eu fui na primeira reunião do vice-presidente da empresa, eu escutei o seguinte, eu falei, Júnior, ele falou o seguinte para mim, Júnior, eu quero que você saiba que você está entrando num ambiente hostil. Seja bem-vindo. Falei, pô, boas-vindas. Essa boa-vinda foi boa. Mas agora, depois de 7 anos, a gente vai fazer já 7 anos nessa empresa, o diretor de marketing, que inclusive é o mesmo diretor de marketing daquela época que a gente entrou, ele me apresentando para um novo profissional de performance, que estava assumindo a área de performance, e ele falou o seguinte, falou, esse é o Júnior da produtora, tá com a gente há muito tempo, ele conhece a essência da empresa, ele conhece os trâmites, os caminhos por aqui, ele pode... Já mudou o discurso. Pô, meu irmão, você tá entrando num ambiente hostil para falar, o cara conhece tudo aqui dentro e ele vai te ajudar nesse processo. Aí você precisa entender, você precisa ler o ambiente e mergulhar nisso. Pô, cara, doido demais, testemunho, mano. Né? É o testemunho que convence, né, cara? Assim, não adianta. Se você partisse pra hostilidade da mesma forma, vocês já não estavam juntos. Não tava, de forma nenhuma. Diego Curvelo, seja bem-vindo, meu irmão. Wanderson Alves, eu quero mandar um beijo pro Romeu, cara. O Romeu tá assistindo no YouTube, o Romeu lindão do papai. Um beijo gigante pra você. E assim, alguma treta que já rolou? Treta o tempo todo, né? Mas aquela que você pensou assim, caramba, não vai dar pra segurar a onda. Já teve aquela que você falou, prefiro abrir mão. Tiveram algumas, na verdade. A galera até pergunta, fala assim, pô, tem uns clientes que falam assim, isso não é cliente, velho. Isso é um casamento, mano. Você briga com os caras todo dia, velho. Isso é um casamento. Mas por que isso? Né? Porque, na verdade, empresa e prestadora de serviço, né? Nesse caso, agência ou estúdio, cara, cada um vem com a sua bagagem, com o seu entendimento, com a sua história, com as suas experiências, e enxergam as coisas de forma diferente. Você vai entrar em alguns choques, isso aí é super natural. E aí, quando você entende que você não tem que se defender, mas defender uma ideia, vai ter hora que você vai entrar em conflito. Mas a maioria das nossas tretas mesmo, em clientes, né, foi por falta de comunicação. Você falar uma coisa, o cara entender outra, o cara falar uma coisa, você entender outra, e aí o circo tá armado. E de estúdio, aí a gente tem uma pancada. De estúdio, de subir em palco, e a galera fala assim, Júnior, pode ir? E aí, pergunta pra alguém? Pergunta pra ninguém, mano. Vai lá, faz a imagem. Quando alguém chegar e tirar, você já fez a imagem. Né? Então teve alguns shows aqui em Brasília, foi nesse esquema. Vai lá. Aí a galera, eu ficava assim de backstage ali, né? Eu botava a galera pro fogo. Tipo assim. Quem é aquele maluco ali? Quem é aquele maluco ali? Tira. E tirava, os caras já estavam. E aí, fez a imagem? Fiz a imagem. Sacou? Então, assim, em evento é o tempo todo, né? Não pergunta não, vai lá e faz. Depois a gente pergunta se pode ou não. Sino Audiovisual, seja bem-vindo também. O papo hoje está sobre criatividade. O Junão é um cara mais expert. Que isso, tô aprendendo todo dia. Parte de vídeo e na parte de empreendedorismo e ajuda na vida da pessoa. Mentoria mesmo. Então, agência eu sei como funciona, né? Produtora fazia meu papel lá de diretor de arte, diretor de criação, era mais que eu observado que viveu o dia a dia, mas eu fico imaginando que na produtora, esses BO são muito mais comuns. Muito comum. Cara, aí é tanta coisa assim de produção, tipo...
pegou a autorização do fulano lá? Não, pegou. O cara não tinha autorização, o cara não quis assinar a autorização, ninguém falou com ele. Você vai lá, você manda o brief bonitinho, né? Pô, avisa fulano, manda essa informação, a roupa é essa, assim, você chega lá, o cara não tá sabendo de nada, não recebeu nada e tal. Aí aquela treta. Então, assim, produção audiovisual, cara, todo dia é uma história diferente e as coisas. Vamos lá, vamos ter que filmar. Pô, começou a chover. Espera a chuva baixar. Acaba a chuva, acabou a luz do sol. Deve ter uma galera assistindo a gente que não tem noção da complexidade que é abrir uma câmera para fazer um set acontecer num dia, para tirar todas as possibilidades de ter que voltar no dia seguinte, montar tudo de novo, porque isso demanda custo de orçamento. Custo para entrega, custo para o cliente. É muito. Quer ver, por exemplo, Vitinho, bota aqui na principal aqui, na câmera. Eu consigo ver ali? Consegue. Só pra galera entender uma parada. A galera tá me falando que teve tela preta no YouTube, velho. Foi o... Não sei o que aconteceu, mas o OBS aqui só encerrou e eu abri de novo ele aqui. Mas, beleza, mas já voltou. Tá rolando, já voltou, rolando, né? Tá com a câmera aberta? Tá pegando a TV aqui Tá, né? O que acontece? Por exemplo, uma parada que, cara, pra quem tá assistindo é normal. Mas pra uma câmera pegar e não dar flick, por exemplo, que flick é aquelas listras na TV em câmera, cara, isso é um inferno, velho. Isso é um inferno, não é? Isso é um inferno e não tá dando. Então você tem que ter uma TV adequada, você tem que ter uma câmera adequada, você tem que ter uma lente adequada. Sacou? Então tem uma série de questões que quem não é da área, cara, não entende. Áudio, pô, é outra parada que você, cara, todo dia você faz a parada todo dia e todo dia vai acontecer algo que é diferente, velho. É inacreditável um negócio desse, sacou? É tipo todo dia mesmo, é toda hora. A gente foi fazer uma filmagem lá, cara, a lapela tá dando ruído, mas pô, por quê? Cara, tá dando ruído, velho. Mas tava funcionando ontem. Mas hoje não tá. Tipo, tem que ter, muito doido, velho. A galera do backstage tem que estar conectado com tudo o tempo ali, né? todo, é impressionante. Troca aqui, troca ali. Você pega assim a transmissão. Aí você vem antes, seta tudo, faz os testes, tá tudo bonitinho. Fulano lá em Santa Catarina, que é o Michel, testa, tá. Cara, você chega na hora, o vídeo não toca a música. Sacou? Então, assim, é essa parada que você precisa desenvolver criatividade para lidar com as situações. A gente fez um evento recentemente. Tem muito improviso na hora, né? Cara, você precisa. E aí é que tá, né? Você precisa desenvolver algumas paradas. Primeiro, repertório. Você tem que ter repertório. Cara, aconteceu isso, pode ser aquilo. Então, outra coisa, você precisa desenvolver inteligência emocional, mano. Você tem que. Se o cara perdeu o controle da cena, da situação, nossa, já era. Já era. Teve uma parada que aconteceu recentemente também num evento, importante, com uma pancada de político, de grandes empresários, galera de fora do Brasil e tal. E aí a gente gravou numa câmera o evento todo, tinha que ser na íntegra. Quando a gente passou pro computador na hora ali, pau no arquivo. Corrompeu o arquivo. O Igor até falou, tio, tô de cara contigo, velho. Porque, mano, há 3 anos atrás eu tinha metido a câmera na cabeça de um, velho. Aí eu falei, respirei, vamos lá, o que a gente pode fazer? Quais são os programas que a gente vai baixar pra tentar restaurar isso? E papapá. E a gente foi contornando a parada até resolver. E vai acontecer isso. Se você não estiver preparado para essas paradas, você vai pirar, mano. Você não vai chegar no final da carreira, não. Foi exatamente o que aconteceu aqui agora. A gente tava gravando aqui agora, do nada, só o OBS encerrou. E eu tô vendo o cara que, Mauro, eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Eu falei, meu irmão, a luz tá acesa. A tela tá preta, meu irmão. A tela tá preta. Quero até mandar um beijo. Thiago, tu falou, manda um beijo pro Romeu. Manda um beijo pra mim também, tá bom, Thiagão. Tô te mandando um beijo. E não é porque eu saí da célula que você vai largar a célula também, não, meu irmão. Quero ver você na célula terça-feira, hein? Já vai o beijo e a chamada. Né? Então tem desse lance, né? E você precisa. Uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo é o lance da. Cara, posiciona o cliente, velho. Posiciona o cliente. Então, nesse caso, eu falei, inclusive é um cara muito amigo meu. Eu falei, mano, deu pau na parada. Estamos tentando recuperar. Para o cara entender, pode não recuperar. É um risco. É um risco. Aconteceu isso. Não vou te dar um diagnóstico agora. Mas a gente tá nesse processo.
Porque às vezes você fica também tentando, né, esconder, ou tentando colocar pano quente. Então a gente vai em evento. Ó, pô, deu pau no LED lá. Cara, deu pau no LED, velho. Eu não tenho nada para falar além do que você já viu. Vamos melhorar pro próximo. E eu creio que o cliente fica esperando a postura da pessoa. Também. É isso aí. Porque eu tive lá nos primórdios, ainda era Mericel da vida, claro, era Mericel. A gente saía para acompanhar a produção de campanha em São Paulo. Eu estava lá em São Paulo acompanhando uma gravação. E aí tinha um maquiador, que eu não tinha entendido ainda se era maquiador, se era maquiadora, mas estava no meio do caminho ali. Que o cara, ele se sentiu tão importante de poder... Tinha uma atriz global sendo filmada... Que ele ia lá, deixa eu retocar, a luz tá dando brilho, não sei o que, chega lá, vai retocava, daqui a 5 minutos, vou ter que ir lá de novo e tal, e ficou naquela vai e volta, a parada não tava rodando. Aí eu chamei o diretor de cena, falei assim, amigão, chama ele ali, conversa, fala que a gente precisa ir embora hoje, a gente veio só pra fazer isso, que ir embora, essa parada não vai rodar se ficar assim. Ele chamou o cara ouviu, tá bom, ele só piorou, Junão. Se era de 5 em 5, ele passou aí de 3 em 3, parecia que tava provocando. Eu chamei o cara e falei assim, irmão, a gente vai ter que trocar o maquiador. E o cliente sentado do meu lado, sacou? O cliente já olhava, já sentia que o cara tava me provocando. E eu falei, pô, sou diretor de arte da cena, eu tenho que tomar uma atitude. Cheguei no cara e falei assim, a gente vai trocar o maquiador. Aí o diretor chamou ele pra um canto quando falou que ia trocar mesmo. O cara viu... Como assim? O cara começou a espernear, o cara começou a falar um monte e tal. Eu só falei assim, irmão, tu vai receber por esse trabalho até aqui. Daqui pra lá tu não vai fazer. Aí nisso, o legal é que nisso a produção... Liga pra fulano, liga pra ciclano, liga pra ciclano. Até, sei lá, 1 hora depois já tinha alguém lá pra substituir o cara e o cara foi embora, tipo... E eu, porra, tem que olhar se esse cara vai me pegar lá fora. Mas o cliente espera que você faça isso. Não só espera, como você precisa de fato executar, que é o lance do ambiente, mano. Você tem que controlar o ambiente. Exatamente. Né? Você não só entender, mas controlar o ambiente, porque senão você contamina todo mundo. Sacou? E você perde autoridade. Perde total. A galera do estúdio sabe o quanto eu sou linha dura em muitas coisas. E como eu tenho essa habilidade de dominar o... Estouramos às 9 horas da noite. Vitinho, mais um pouquinho, tá? Não, tranquilo. Mas assim, a gente... Dar desconto aí da live que caiu. Gente, ó... Conecta, mas a gente é responsável pelo ambiente, cara. E é uma coisa que as pessoas precisam entender. Quando você tá numa parada dessa, você não tá representando só a sua marca. Você tá representando a marca do cliente, cara. E a gente é muito, muito responsável com a marca do cliente. Muito responsável com a marca das pessoas que se envolvem, sejam clientes ou não. Cara, aquela pessoa, a gente precisa cuidar e zelar pela imagem dela. Ponto final. Então faz o melhor. É isso. A gente não tem meio termo com isso, não tem meio termo. E aí você vai criando o know-how, né? Você vai criando autoridade, a galera vai olhando pra você e fala, pô, a galera do Estúdio J, né? A gente é respeitado, a gente não tem essa. É preto no branco. É branco no preto. E assim, cara, e funciona direitinho, né? Porque fica leve pra todo mundo sabe até onde pode ir, né? E o que precisa fazer pra que a coisa aconteça. Exatamente. E eu falo, e a galera respeita, porque eu falo o seguinte... E eu falo para todo mundo que trabalha no estúdio, na agência, agora na EV e qualquer empresa que eu me envolvo, tenho também um negócio de infantil. Eu falo, cara, é olho no olho. Ninguém é maior que vocês, ninguém. E vocês também não são maiores que ninguém. É olho no olho, é respeito mútuo, é cooperação mútua, é trabalho mútuo. Enquanto as pessoas entendem isso, serão nossos clientes. Quando isso não for entendido pelas partes, tá tranquilo, tem um mercado inteiro aí fora. Então você entender que você não é refém daquilo ali, velho. E a gente sabe internamente que a gente não é refém a gente respeita todos e tem o prazer de ter todos conosco. Mas a gente não é refém de ninguém, Maurão. Nem de nada. Verdade. De nada. Mas a gente demora um tempo pra entender isso também. Muito, demora. É um caminhada. É o que eu tô falando. Muitas coisas que eu tô falando hoje é para que aqueles que estão começando no caminho aprendam com maior velocidade. Vocês, se você tá começando agora e você começou a assistir a live depois que ela começou, então, por exemplo, o Dom que entrou agora, o Sino,
Cara, assiste do início. Assiste do início. Porque aqui, velho, é dica pra quem tá começando, dica pra quem tá no meio, dica pra quem já tá querendo parar. Porque, por exemplo, uma parada que pra mim era uau, o máximo. Pô, eu faço tudo em comunicação. Eu falava isso em toda reunião. Falei, cara, isso é um inferno, velho, isso não funciona. Foi quando eu filtrei, falei, o que a gente faz de melhor? Vamos fazer isso aqui. A gente potencializou isso aqui, que aí de novo o lance de quem faz, fez. Né? A fonte geradora. Hoje a gente consegue ir implementando um monte de coisa porque a gente já está com a base pronta e vai replicando. Não, é quem fez, faz. Quem fez, faz. Quem fez, faz. É verdade. Quem fez, faz. Quem faz, fez feio. Quem fez, faz. Funil. Porque aí você consegue replicar. Então hoje a gente agregou coisas que a gente tirou no passado, mas que acontece com dinamismo e com naturalidade porque as coisas estão rodando bem. Então é esse lance, é você enxergar com agora. Então, é simples? Não é simples. Não é. Não é simples. Tem um caminho a seguir? Existe. Mas se você pega tudo isso e coloca agora... Eu não tive, né? Como eu falei, nem tinha internet também, assim. Não, que computador o quê, rapaz? Letra 7. Pois é, então assim, mas hoje... Você consegue acelerar esse processo com a experiência de pessoas que você segue. Cara, e hoje um Ctrl-Z, você não gostou do negócio, dá um Ctrl-Z e começa de novo. É sinistro, cara, não consigo fazer hoje pra mim. Não existe. Não quero fazer, isso eu posso entender, agora eu não consigo. Hoje tá muito mais acessível, não rola, né? A gente antes de começar o Funilscast, tava conversando com o Vitinho que tá no telefone ali, mas eu vou chamar a atenção dele aqui. Se liga, Vitinho. A gente tava falando de como o cara tá resolvendo a vida com um celular bacana. É isso aí. Ele cria um vídeo no KitKat, né? E fica muito aplicativos bom, e você fala assim, caramba, meu, quanto tempo, cara? Meia hora. Basicamente isso aí. Hoje em dia tem até lente, né? O que a gente tava conversando, tem lente para celular. Hoje em dia, daqui um pouco, a câmera... Claro que a câmera tem uma funcionalidade absurda, isso e aquilo, mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, daqui a pouco o celular... Qual é o grande lance? Qual é o grande lance em relação a essa... com o cara da produtora, olha que coragem. Qual é o grande lance? Não, mas qual é o grande lance? É você, de novo, é leitura de ambiente, velho. De novo, é você entender o momento. Porque às vezes você fala assim, cara, eu tenho um cliente, eu falo para ela do estúdio, se você for tirar a foto na câmera e conseguir me entregar em 10 minutos, tá ok, senão tira no celular. Porque senão, sabe o que o cliente vai fazer? O cliente vai tirar a foto e jogar no grupo lá, velho. Dos filiados, por exemplo, né? Que é uma coisa que acontece recorrente num dos nossos clientes. Então, se você não for rápido com o equipamento bom que você tem, que vai te dar uma solução muito melhor, obviamente, que o celular. Que já resolveu. O outro cara, por exemplo, a gente tem um cliente nosso, o cara é um high society aí, é um cara grande. E ele fala o seguinte, eu falei, Júnior, eu preciso das fotos para mandar para a pessoa durante o evento ainda, para sair daqui e já pegar aquele calor e ela já publicar. Então eu abro mão da edição. Então tem uma pessoa que fica com o Matheus ou com o Igor, catalogando o nome das pessoas que estão no evento. No final já passa para uma assessoria, a assessoria já passa para esse cara no evento, sem edição. Então, para ele, é muito mais resultado isso do que ele ter no outro dia a foto bonitinha editada, velho. Então, você precisa ler, você precisa... de novo, né? Designer não é só forma, é função. Tá cumprindo qual propósito isso que você está fazendo? E isso está cumprindo o propósito do cliente, está atendendo o cliente. Eu tinha um chefe, há muitos anos atrás, ele falou assim, Júnior, aprovou? Tá aprovado, velho. Não interessa o que a gente acha. E, cara, na época eu fiquei muito indignado com isso, velho. Eu fiquei muito puto. Dá pra melhorar, não, meu irmão, tá aprovado. Mas hoje eu falo pra galera. Parte pro próximo job. Aprovou, mano. Próximo, é isso aí. Aprovou próximo, velho. Não, cara, eu brigo muito na minha sala de aula, porque o cara que tá começando, principalmente, ele adora colocar penduricalhos numa peça. É isso aí. A gente briga o tempo inteiro pra meu irmão, deixa cada vez mais leve, porque o menos é mais. Mas aí o cara vai lá, bota uma barrinha, mas qual é a função da barrinha? Não tem nenhuma, ela só tá ali pra ficar bonita, então tira. É isso aí. Então, cadê a ideia? Meu irmão, não esconde a ideia que tem que prevalecer, não é a moldura, é a pintura, é a gravura, velho. Outra coisa, e é exatamente, é você ter time, né? Então, por exemplo, hoje,
É lógico, de novo, né? Eu vou falar com uns anos, tá, galera? Mas eu recomendo que você faça isso, você que tá começando e tudo mais. Creative-se é o nome do curso que vai chegar para você. É o seguinte, é time. Então, quando eu tô, por exemplo, criando, eu tenho lá, cara, é meia hora para buscar referência. É meia hora para definir fonte. É meia hora para definir paleta. Cronometra. Acabou. O que eu conseguir nessa meia hora é o que vai sair. Principalmente quando eu tenho um time. Tipo, Júnior, tem que entregar hoje. Cara, então tá, hoje são o quê? São 5 horas que eu tenho pra criar? Então tá bom, é 1 hora disso, 1 hora disso, 1 hora disso, 1 hora disso. Em 5 horas eu vou mandar o que tá ali, velho. E acabou. E vai embora. Porque senão você vai quantas vezes eu já não comecei, trabalhei o dia inteiro à noite, dormi 2 horas, acordei no outro dia e joguei fora porque eu não gostei. Olhou pro projeto e falou... Mas aí eu falei assim, mas... Tá bom, eu não gostei, mas eu não dei nem a possibilidade do cliente ver aquela parada, velho. Talvez ele pudesse até gostar. Aí eu investi mais 2, 3 dias, prolonguei o time de entrega, gerei uma situação com o cara, uma parada que eu não gostei, que eu nem sei o que o cara acharia, velho. É muito doido isso. Eu já tenho um desapego. Total, tem que desapegar. Tem que desapegar. Essa é a palavra-chave pra criação, né? Tem que desapegar. Porque às vezes você manda, você tá, cara, não tô gostando. Você manda o cliente, uau, top. Eu cansei de pegar campanha. Top. De toda hora esse negócio acontece, velho. Eu cansei de pegar campanhas e apresentar na Caixa, no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Ministério. De eu sair da agência com aquele monte de material e falar assim, cara, ainda não é isso, saca? Mas na hora da venda, tu tá tão assim... vocês vão receber a melhor campanha que vocês já viram nesse ano. Aí tu começa a vender, vender. No final tu entrega, o cara, é isso, muito legal. E você sai acreditando que aquilo ali, porque você falou assim, caramba, eu falei com tanta certeza que aquilo ali ficou muito bom que eu já mudei minha opinião. Eu já não acho que é média, eu já acho que tá bom. Outra coisa que acontece muito comigo é o seguinte, eu mando, não tô nem gostando tanto. Às vezes eu mando, porque tem que mandar, tá no time, tá na hora, chegou no prazo, tem que mandar, eu mando. Aí o cliente fala, caraca, ficou muito doido, meu irmão ficou fera, não sei o quê. Eu falei, deixa eu ver esse negócio de novo aqui. Acontece muito com vídeo. Eu falei, deixa eu ver esse vídeo de novo aqui, porque eu não tô conseguindo ver isso que o cara viu. Só que aí você já olha o vídeo e meio que enviesado, né? Você já olha o vídeo com o cara falando, ficou top, ficou bom demais, não sei o quê, papapá. Aí quando você olha, fala, meu irmão, ficou mesmo bom esse negócio, velho. Ficou bom esse negócio. Aí você vai aprendendo, né? Você vai criando essa dinâmica de, cara, envolve o cliente, mano. Aí vai ter o cliente que vai falar, cara, não ficou bom. Vai dar algumas considerações que você acha absurda. Outra coisa que eu aprendi demais. Cara, eu escuto o que o cliente tá falando. Eu escuto o que a galera tá falando. E eu faço. Antes de ter qualquer preconceito e interpretação. Cara, faz isso daqui. Pode ser a coisa mais absurda do mundo. Eu faço. E muitas delas ficam boas. Véio. Fica melhor. Eu fiz agora, acabou de liberar essa semana um projeto de sinalização para um cliente que vai participar do Congresso Brasileiro de Educação lá em São Paulo. E o cliente falou, cara, Júnior, muda isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, aí eu pensei. Aí eu lance, né? Você se policiar e se treinar todo dia, porque na hora já vem aquele negócio. Pô, velho, que cara... Aí eu... Vamos testar esse negócio. E no final ficou bom, velho. Eu tenho vivido essas experiências também. E ficou também. Bom, cara. Bem melhor do que tava. E aí, na minha visão do desapego, eu já me relaciono super tranquilo, que eu ainda sou capaz de falar, ficou melhor mesmo. Eu falo pra mim, ficou bom, velho. Ficou bom. O que você acha? O que você acha? Pra mim ficou ótimo, ficou melhor. Ficou bem melhor mesmo. É isso aí. Fica tranquilo, teu nome vai pra ficha. Eu quero encerrar esse FUNILScast 13º episódio agradecendo o Júnior Alves, um cara que é irmão parceiro, irmão em Cristo, referência. Agradecer pela presença, pelo papo bacana. Valeu, Maurão. Diga aí onde as pessoas podem te encontrar. Vitinho vai colocar a legenda ali? Consigo colocar. Consegue colocar? Vai em junioralves.com.br/connect. Aí já dificultou, né? Não, junioralves.com.br/connect, que aí tem tudo lá. Junior Facilita. Alves. Pegou? junioralves.com.br/connect. Que aí tem o link do Instagram. Um N só ou 2 N's? Um N só. Connect.
Porque aí tem o link do Instagram, tem as páginas todas, canal do Estúdio J, tem banco de currículos lá se você quiser trabalhar com a gente. Nossa. Então é um link único que manda para todos os lugares. Lá tem os eventos, tem tudo lá. Instagram, sigam a lista que vocês vão encontrar lá no site, tá? Sigam lá, Funil com Y, Funil Criatividade, Rádio Federal, YouTube da Rádio Federal, e se inscrevam, por favor, no canal da Funil, que é Pra Cima Funil com Y. Pra Cima Funil no YouTube. No YouTube. Obrigado, Junão. Maurão, obrigado, viu? Que alegria, meu irmão. Eu que agradeço o convite. A casa é sua. Vem a hora que você quiser, conte bom conosco. demais. Agora que eu sei o caminho. Obrigado a você que está com a gente até agora no YouTube da Rádio Federal e no Instagram da Funil. Quinta-feira tem mais, não tem spoiler, mas vai ter uma galera falando de criatividade com propósito. Criatividade fora do mercado de agência. Hoje até a gente falou muito de mercado, né, de agência e tal, mas tenho certeza que mudou a vida de pessoas que estão aqui assistindo. Certeza. Valeu? Obrigado, Vitinho. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. 1, 2, 3.